Amados, a Terra é uma casa planetária que abriga uma grande família, a família da Terra. Todos os que aqui chegaram, vindos de outros mundos, se juntaram aos nativos que já existiam por aqui, e sua missão era ajudar no desenvolvimento da sociedade terrena. A transmigração de almas pelos infinitos universos sempre proporcionou avanço tecnológico e também das consciências, pois nos mundos primitivos tudo ainda é muito limitado. Os planetas de terceira dimensão servem como escolas primárias onde impera a dualidade. Espíritos iniciantes em sua caminhada, ainda carentes de aprendizado, e também espíritos que fracassaram em determinado ponto de sua jornada evolutiva, formam essas famílias planetárias. A Terra faz parte desse grupo de planetas primários. Vibrando em terceira dimensão, serviu como escola de primeiro grau para incontáveis bilhões de espíritos. Mesmo com as dificuldades próprias da dualidade, sua humanidade seguia o seu aprendizado como qualquer outra de igual vibração. Mas tudo mudou há muitos milênios, quando aqui aportaram os arcontes e outras raças reptilianas e sombrias, descendentes dos anjos caídos. Tais seres fugiam da perseguição das forças da luz, que estavam a serviço de sua captura, pois haviam transgredido as leis naturais da criação dos mundos. Ao chegar em suas naves a humanidade que aqui vivia, ainda com o conhecimento limitado pelos véus, acreditou que eles fossem deuses. Muito ardilosos, tais seres não tiveram dificuldade em dominar, explorar e controlar os terranos. A grande família da Terra recebia então visitas estranhas. Reconhecendo nelas poderes muito acima do que conheciam, aceitaram pacificamente o seu comando e se sujeitaram às suas normas de controle. E assim, tudo mudou nesta grande casa planetária. Dentro da família de cada um de vocês, a ordem ou a confusão se estabelecem de acordo com as atitudes e ações do grupo. Ela tanto pode ser próspera quanto trágica. São as escolhas individuais e coletivas que decidem o rumo. O correto é que toda família tenha autonomia sobre o que lhe diz respeito. Caso receba visitas, por mais importantes que pareçam, não deve entregar seu poder de decisão nem as chaves da própria casa. Se isso acontecer, é grande a possibilidade dessa família ser destruída. Foi o que aconteceu com a família planetária da Terra. Em sua simplicidade e ignorância, limitada pelos véus, não apenas aceitou, como endeusou seus visitantes, e no transcorrer do tempo, eles tomaram conta de tudo e se tornaram seus chefes. Através de cruzamentos entre as raças, criaram descendentes humanos, chamados híbridos. Foram justamente esses híbridos que abriram caminho para que eles se tornassem donos de tudo, ocupando todos os cargos de comando sobre a Terra e seus habitantes. Alguns perguntam por que o Alto permitiu tudo isso. Avaliando como funciona uma escola de almas num mundo de expiações e provas, entende-se que todas as artimanhas criadas pelos escuros apenas contribuíram para que esta se tornasse a mais dura e difícil entre todas as escolas, e por isso também a mais formadora. O Criador é sábio e enxergou nisso uma oportunidade oferecida aos dissidentes da luz. Ele sabe que um dia todos os seus filhos retornarão à casa do Pai, e muitos, ao conviver entre almas simples e bondosas, encontradas neste planeta, se converteram a essa bondade e voltaram por si mesmos ao caminho do amor maior. Passado um longo ciclo, uma nova avaliação do progresso da humanidade da Terra, verificou que nada mais poderia melhorar em termos de consciência dessa grande família, agora transfigurada.
O próprio livre-arbítrio que os moradores antigos possuíam já não estava mais sendo exercido em favor da evolução. A tendência levaria à degradação total. Era preciso mudar a linha de tempo da Terra. O que estava sendo traçado levaria à destruição da humanidade. O comando sombrio que aqui se estabeleceu já tomava cuidados para se proteger dessa ruína, construindo bases subterrâneas e também bases em Marte. O desfecho final havia sido engatilhado. Era apenas uma questão de tempo. Em determinado momento, o Alto Conselho da Confederação Galáctica reuniu-se para decidir o destino da Terra e de sua humanidade. Fez-se todo o levantamento da real situação do planeta. A linha de tempo então ativada realmente levaria ao desfecho planejado pelos escuros. Porém, eles estariam a salvo enquanto toda a humanidade pereceria e a Terra, como planeta, ficaria estéril, pois entre os dispositivos previstos para essa destruição estavam armas nucleares e de plasma. O que salvou a Terra e sua humanidade foram dois fatores. Havia um determinado grupo de almas encarnadas que ainda mantinha a pureza de sua luz no coração, e mesmo com a destruição da casa planetária, as trevas se salvariam e continuariam sua peregrinação, invadindo outros mundos, como sempre fizeram. Então o Criador disse: basta, daqui não passam, e determinou o fim do reinado das trevas. Uma nova linha de tempo para a Terra foi delineada. E isso decretou um não ao Armagedon. Nesse momento em que a Terra entrou no cinturão de fótons, a luz se intensificou e uma nova era se iniciou. A era de Aquário trouxe também essa nova linha de tempo, que proporciona uma transição suave e pacífica para a Terra e uma ascensão em massa das almas. Embora a maioria da humanidade ainda não perceba as mudanças, elas nunca cessaram e vão se intensificar. Nos próximos tempos todos irão perceber isso com mais clareza. A limpeza e remoção dos escuros já se iniciou e está em sua reta final. Fiquem atentos. Nada vai parar o que está por vir. Com o decreto da nova linha de tempo, todas as profecias feitas antes dessa virada perdem a validade. Toda a cadeia de acontecimentos catastróficos planejados dentro da velha linha não mais acontecerá, pois um outro rumo foi dado à família terrena. Todos os portais utilizados pelas trevas antes que permitiam entrada e saída da Terra para outros mundos foram fechados. Os bunkers subterrâneos estão sendo destruídos um a um. As bases lunares foram fechadas. E em Marte também já não podem mais se esconder. Para fora do sistema solar não há mais saída. Restam apenas duas alternativas: aceitar a oferta da luz e passar por reciclagem através de reencarnações sucessivas em mundos primitivos, a fim de polir novamente a consciência, ou serem capturados e enviados ao Sol central para serem dissolvidos de suas memórias, retornando à centelha divina, origem de todo o espírito. A nova linha de tempo é o norte que guia a humanidade nesta reta final de transição. Qualquer outra possibilidade não passa de memórias ou visualizações de cenas que pertenciam à antiga linha, aquela que previa a destruição total. Por isso, não entrem em discussão com previsões que porventura sejam colocadas ao público. Nada vai mudar aquilo que o Criador determina. A Confederação Galáctica está aqui posicionada com seus exércitos e naves a fim de cumprir tal decreto. A Aliança da Terra já atua na crosta terrestre há um bom tempo em comandos estratégicos nos principais países, entre governantes, militares positivos, trabalhadores da luz e pessoas anônimas. Há muitos extraterrestres andando por aí, e ninguém percebe, pois estão em corpos físicos como qualquer outro humano.
Há proteção e amparo a todos aqueles que trabalham para a luz. Nada vai parar o que está por vir, confiem. A transição planetária será o mais suave possível. Essa é a ordem do Criador. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.